Meus irmãos, nós estamos aqui na metade, literalmente na metade de uma série aqui na nossa igreja. Essa série está aparecendo aqui, ela tem o título de Coram Deo. Coram Deo é a expressão latina que a tradição reformada, e não somente a tradição reformada, mas a tradição cristã em geral, ela usou para resumir o ensino fundamental do Evangelho e da Palavra de Deus. O fato de que nós vivemos e operamos sempre na presença de Deus, debaixo do olho, debaixo da contemplação de Deus. A nossa vida acontece na presença de Deus. Nós estamos continuamente na presença do Senhor. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós deixamos de fazer, aquilo que nós escolhemos ser ou deixar de ser, tudo, absolutamente tudo, não tem nenhuma área da nossa vida que não esteja debaixo do olhar de Deus e que não esteja debaixo da contemplação de Deus. E esta vida na presença de Deus é um movimento, é um ensino que precisa nos ensinar, nos precisa modelar a nossa vida, modelar a nossa realidade, modelar a maneira como nós eventualmente começamos um ano, como nós projetamos a nossa vida a partir de um início de ano. A presença de Deus, ela é uma verdade que muitos de nós professamos. A presença de Deus e a chamada vida debaixo da face do Senhor é uma teologia que a gente afirma de maneira muito categórica muitas vezes. Mas eu não sei se você é como eu. A gente vive a nossa vida sem ter essa perspectiva de que tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos falando, tudo que nós estamos considerando e alimentando em nosso coração, todas essas coisas acontecem na presença de Deus. Talvez você chegou aqui e já estava pensando no que você vai fazer na segunda-feira amanhã. Quando você chegar lá no seu trabalho, abrir o seu e-mail corporativo lá, vai chegar as demandas e aí você vai ter que ver o que acontecer e às vezes a gente olha para essas coisas e fala assim, Deus não tem nada a ver com isso. Essas coisas que acontecem na minha vida não tem absolutamente nada a ver com um Deus que está, observando todas as coisas e está, vendo e a minha vida acontecendo na sua presença. Isto é Coram Deo. Coram Deo é uma teologia preciosa que nos ensina e que precisa nos modelar a maneira de viver e nos ensinar a revisar os nossos valores e conceitos. Ao longo dessa série nós estamos então olhando para cenas do livro de Gênesis que mostram para nós, homens e mulheres, pessoas que o texto bíblico nos ensina, tiveram uma experiência com essa presença de Deus. Abraão foi um deles. Abraão foi um destes que teve uma experiência muito particular com Deus. Você conhece a história de Abraão. Abraão, ele era um pagão que vivia em Ur dos Caldeus. Vivia num ambiente absolutamente desconectado de Deus, no ambiente do paganismo, no ambiente familiar absolutamente caótico. E Deus, por graça, o chama. Por que por graça, pastor? Porque Abraão não tinha absolutamente nada para oferecer ao Senhor. A convocação de Deus e o chamado de Deus na vida de Abraão se dá tão somente por causa da soberania de Deus e da vontade e da bondade de Deus. Então Deus chama Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da casa dos teus parentes, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Porque eu tenho grandes planos para você. Em primeiro lugar, eu te darei um grande nome. Eu vou te dar um grande nome e vou fazer de você instrumento de bênção. Além disso, de ti vai vir uma grande nação. Eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu vou ter uma relação tão íntima contigo que os teus amigos serão os meus amigos e os teus inimigos serão os meus inimigos. E por meio de você, Abraão, por meio da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão creu. Abraão, num primeiro momento, topou ao chamado, aceitou essa convocação divina. E então ele vai viver como um errante, um homem, alguém que peregrinava na terra que posteriormente se tornou a terra de Israel. Nesse movimento, Abraão, ele
ele demonstra ser muito parecido comigo e com você, porque na medida em que ele esperava as promessas de Deus se realizarem na sua vida, ele começou a enfrentar dilemas que eu e você enfrentamos. Ele começou a enfrentar, enfim, a angústias e alguns tropeços na caminhada que muitas vezes eu e você. Abraão era gente como a gente. O tempo se passou. Ele tinha mais ou menos 75 anos de idade quando ele recebeu essa convocação. O tempo passou, quando ele tinha 86 anos, ele decidiu dar um jeitinho brasileiro. Falou, já que Deus está demorando para cumprir essas promessas, já que Deus ele está aí, enfim, no tempo dele, administrando essas questões todas no tempo dele, eu vou decidir dar o meu jeitinho aqui. Então ele toma a serva de sua mulher, Sara, Agar, e então ele tem um filho com ela. Tenta levantar e suscitar a sua descendência a partir de meios humanos. Só que Deus aparece novamente a Abraão e fala, não, Abraão, não é por meio do teu jeitinho brasileiro que eu vou fazer cumpridos todos os meus propósitos. Não é por meio da tua engenhosidade, da tua inteligência, ou das tuas gambiarras espirituais que eu vou cumprir a minha vontade na tua vida. E então Deus chama Abraão e fala, Abraão, a tua descendência será chamada por um filho que eu vou dar a você por meio de Sara. E nesse processo de espera, nesse processo de uma jornada, de uma peregrinação espiritual, Deus decide então aparecer. O texto fala para nós, no versículo 18, que o Senhor apareceu. Versículo 1 do capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão. Na teologia nós chamamos isso de uma teofania. Uma manifestação do Deus verdadeiro, materializado ali, para que o servo dele, Abraão, possa até vê-lo. Como você sabe, a tradição cristã e a teologia cristã fala que Deus verdadeiro, ele é Espírito que habita luz inacessível. Ninguém jamais viu a Deus. Mas nesses movimentos no Antigo Testamento, Deus se materializava em forma humana, em diversos elementos, em diversas áreas, em diversos momentos, para poder ter um encontro com os seus servos. E aqui não foi diferente. Deus decide aparecer a Abraão. Existe uma discussão grande entre os teólogos, entre as pessoas que entendem da academia bibliológica, se estas três pessoas, elas representam as três pessoas da Trindade, ou se Deus estava acompanhado de mais dois anjos, como parece que o capítulo 18 nos indica. É uma discussão que não é o nosso tema. Mas o que o texto está dizendo para nós é algo muito interessante, porque o texto no versículo 1 diz assim, o Senhor apareceu. E se na sua Bíblia aí, você está com a sua Bíblia aberta, se você der uma olhadinha, você vai ver que essa expressão, o Senhor, ela está toda capitalizada. Porque o que está escrito em hebraico é o nome pessoal de Deus, Yahweh. Então Yahweh apareceu a Abraão. E o versículo seguinte diz, Abraão ergueu os olhos e viu três homens. Ainda que o texto tenha esses mistérios, uma coisa está clara nessa passagem. É o fato de que há um único Deus e que neste Deus há uma dimensão de diversidade. Existe uma dimensão de unidade e diversidade no nosso Deus. Aquele que é um também é três, fala a tradição cristã. Três pessoas que são um só Deus, diz a Trindade. Independente de se esse texto está falando diretamente da Trindade ou não, o texto está falando que este Deus é plural. Este Deus único, verdadeiro, ele é diverso. Mas só que este Deus, ele vem ao encontro do seu servo. E por que eu estou enfatizando isso, meus irmãos? Porque isso daqui é a mensagem mais fundamental do Evangelho. Deus vem ao encontro dos seus servos. Deus vem encontrar com Abraão. Isso daqui é justamente o oposto da ideia daquilo que a religiosidade nos propõe. A religiosidade diz, dê dízimo, participa da campanha, sobe a escadinha do Padre Inciso, e então você vai se encontrar com Deus. Faça isso, faça aquilo. Vá, apronte, tenha, costure alguma coisa na sua dimensão religiosa, então Deus vai aparecer para você. Não, esta não é a mensagem do Evangelho. Deus vem
num movimento de graça. Deus vem num movimento de favor. Deus vem porque, embora Abraão não seja digno da visita do Senhor, Deus ainda assim quer ter comunhão com o seu servo. E a gente normalmente compreende essa ideia da graça de Deus e do favor de Deus que é derramado sobre nós apenas nos termos materiais, apenas em termos de, puxa, esse ano eu vou trocar de carro, eu vou trocar de casa, eu vou conquistar aquele diploma que eu tanto quero, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Só que o interessante é que, neste texto, receber o favor, se você der uma olhadinha no versículo 3, Abraão diz para o Senhor, ele fala assim, meu Senhor, em hebraico Adonai, termo aí que os evangélicos gostam muito. Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo teu servo. Abraão entende que o favor último de Deus, máximo, que alguém pode receber do próprio Deus, não são coisas, não são bênçãos materiais, é a mera presença dele na sua casa. O favor último, a graça última, não é ter aumento no trabalho, embora um aumento no trabalho de vez em quando seja bacana. O favor último não é, enfim, uma carreira muito bem sucedida. O favor último do Senhor é poder desfrutar de comunhão e intimidade com Deus. Porque, meus irmãos, acreditem, a gente pode conquistar essas coisas. E, eventualmente, o seu trabalho duro vai pagar, vai recompensar. Eventualmente, você vai chegar lá. Mas não adianta nada todas essas coisas se Deus não vem nos visitar e não vem nos encontrar, se a gente não desfruta de comunhão com o nosso Deus. O favor último de Deus é Ele se fazer acessível a nós. O favor último de Deus é Deus entrar na nossa casa. O favor último de Deus é poder dizer que eu tenho comunhão e desfruto de uma relação de aliança com Deus. Ah, Senhor, se mereço o teu favor, fica aqui, entra na minha casa. E, meus irmãos, o que está acontecendo aqui é um movimento justamente oposto àquilo que a gente vê no jardim. Porque, como nós vimos 2 semanas atrás, quando Deus desce no jardim para encontrar os seus 2 filhos desobedientes, Adão e Eva fogem. Adão e Eva, eles se escondem da presença de Deus. Abraão mostra para nós que a resposta do crente verdadeiro, que tem um encontro com Deus, não é aquele que foge, mas é aquele que acolhe este encontro. Ele corre, o texto fala para nós que Abraão correu ao encontro deles. Abraão acolheu este encontro, ele não fugiu da presença do Senhor. Diferente dos nossos pais, Adão e Eva. Porque o crente verdadeiro, meus irmãos, ele tem prazer de desfrutar de comunhão, favor e graça de Deus. Ele tem o prazer da presença de Deus. E, meus irmãos, isso é um negócio que precisa a gente costurar melhor na nossa vida, porque a gente é assim, a gente dá desculpa para viver na presença de Deus, para se envolver com as coisas do Senhor. A gente fala, não, olha, deixa eu terminar primeiro a minha faculdade, né? Deixa eu arrumar minha casa, Aqui na nossa igreja a gente vive um troço carnal, às vezes, maldito. E receba isso em amor, tá? Mas a gente, como é uma igreja de muitos jovens casais, a gente é assim, eu ouço muito, um jovem casalzinho chega lá, pastor, faz o meu casamento? Faço, sem problema nenhum, aquela história toda, tem um aconselhamento pré-nupcial. Só que é o seguinte, o casal vira para mim e fala assim, pastor, mas já que a gente vai casar, então deixa eu falar uma coisa para você, a gente vai ficar, não conta mais com a gente para nada não. Porque a gente tem que casar primeiro, né? Para depois se envolver com o Senhor, para depois ter uma relação com o Senhor, para depois estar perto do Senhor, para depois ter comunhão com o Senhor. Primeiro a gente casa, primeiro a gente compra a nossa casa, primeiro a gente quer aquela promoção, primeiro a gente se dedica a essas coisas e depois a gente se dedica ao Senhor. Interessante que Abraão corre para a presença do Senhor. Abraão prioriza a presença do Senhor. Abraão vê o Senhor vindo ao seu encontro e ele responde a esse movimento de graça do Senhor, acolhendo este encontro. Ele não diz, não, Senhor, pera aí, eu vou terminar minha faculdade primeiro, para ter comunhão contigo, para me dedicar às coisas do Senhor. Não, Senhor, pera aí, deixa eu resolver as coisas aqui que eu tenho para resolver aqui na minha vida e depois eu vou ter comunhão contigo. Não! Abraão entendeu essa dádiva da graça, da presença do Senhor, que vem encontrar com o seu servo. E ele acolhe e não foge. Meus irmãos, como a gente precisa aprender.
a acolher a presença de Deus na nossa vida, a reconhecer a presença de Deus como um favor na nossa vida. Como a gente precisa saber discernir, aprender a discernir esses movimentos de Deus vindo ao nosso encontro, em vez de fugir, a gente ir para o encontro com Deus. Agostinho, o pai da igreja, ele certamente foi o maior teólogo da era cristã, desde depois do apóstolo Paulo. Ele conta uma história muito interessante, narrando um pouco dos frutos da sua caminhada com Deus. Porque Agostinho, embora ele seja, depois da sua conversão, de fato, o grande santo Agostinho, antes de se converter, Agostinho não tinha nada de santo, pelo contrário. Ele mesmo nos conta que ele era um indivíduo absolutamente carnal e devasso, a ponto dele conhecer as prostitutas de Milão pelo nome, pelo cheiro. E depois de algum tempo que ele já tinha se convertido, ele está andando em Milão. E então uma prostituta reconhece o Agostinho andando na rua. Aí ela começa a gritar no meio da rua para o Agostinho: Agostinho! 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 Sou eu! Aquela! Aí Agostinho responde essa prostituta dizendo: porém este aqui já não é mais aquele. Porém este aqui já não é mais aquele. Alguém que priorizou a sua vida com Deus, alguém que entendeu. Agostinho continua a sua reflexão falando: Senhor, tarde eu te amei, tarde eu corri para ti, tarde eu reconheci que é uma dádiva, a maior das dádivas é viver na tua presença, tarde eu te amei, ó amado da minha alma. Porque a gente quer ficar terminando primeiro as coisas, a gente quer ficar primeiro fazendo isso. Ah não, primeiro eu vou ter meu filho. Ah não, primeiro eu vou fazer isso, vou criar meus filhos. Aí depois não é mais criar, vou casar os meus filhos. Ah não, agora não é mais casar os meus filhos, eu vou aposentar para viver em comunhão com Deus. Quando Deus aparece, Abraão corre para acolher a presença de Deus. Como precisamos voltar a ser crentes que se encontram com Deus e têm prazer na presença do Senhor. Agora o texto ele fala para nós que essa presença ela evoca uma reação em Abraão também, não somente de acolhimento, mas de adoração, porque o texto no versículo 2 ele diz assim: ele correu ao encontro destes homens, do próprio Deus, e ele curvou-se até o chão. A expressão hebraica, ela usa a expressão que é a expressão ligada à adoração aqui. Em outras palavras, Abraão correu até o Senhor e adorou o Senhor. E eu quero chamar a sua atenção a esta ordem. Porque nós vivemos num mundo evangélico, meus irmãos, em que o povo está dizendo assim: vamos criar uma atmosfera da adoração, vamos começar a cantar, vamos fazer um louvorzão, e aí Deus aparece. E aí Deus desce. E aí o fogo baixa. Não é isso que a gente ouve por aí? Mas isso é justamente o contrário daquilo que o texto está dizendo. Abraão, ele reage em adoração à presença já manifesta. Não é vamos cantar para a presença de Deus descer. Não, já que já estou na presença de Deus, então eu adoro, eu me entrego, eu me prostro. Porque é a presença de Deus que evoca a adoração. É a presença de Deus que suscita o coração do adorador, e não o contrário. E eu não sei se você já viu como muitas vezes, nessas crendices evangélicas que a gente vê hoje em dia, a gente vê essa artificialidade. É um negócio artificial, é um movimento absolutamente frio, calculista, porque deixou de considerar um elemento fundamental. O que evoca no coração do adorador uma adoração verdadeira é a consciência de que Deus já está lá. De que Deus já se fez presente. E deixe-me fazer um parênteses aqui, porque eu não deu tempo de fazer, nem no culto das 9, nem no culto das 11. Os adoradores que ficam gritando para ver se Deus manda fogo do céu, não são os adoradores de Yahweh no Antigo Testamento, mas são os adoradores de Baal e Asterote, os 950, que ficaram um dia inteiro rebolando no Monte Carmelo para ver se Deus ia se manifestar. Se autoflagelaram. Aquilo é adoração extravagante, meus irmãos. Se autoflagelaram para ver se Deus se manifestava, para ver se Deus respondia ao movimento de adoração, para ver se Baal ia responder.
Interessante que Elias sobe no mesmo monte, faz uma oração simples. Senhor, Tu és o Deus verdadeiro. Manifesta a Tua presença. Porque, meus irmãos, a adoração é uma resposta a uma consciência clara da presença de Deus. A adoração é resposta. A adoração não é uma artificialidade, não é um abracadabra gospel em que eu vou manipular as forças espirituais para descer na minha casa, para descer no meu carro, para descer na minha empresa. Tem gente que liga para mim e fala assim: pastor, vem aqui orar, porque se o senhor vier aqui na minha empresa e orar comigo aqui, Deus vai descer aqui. Se Deus não está aí, meu amigo, é problema teu, eu não tenho nada a ver, eu não tenho poder de fazer Deus descer. Se Deus não está na tua casa, não está na tua família, não se encontra nos ambientes onde você, enfim, opera, quem sou eu para virar para Deus e falar: Deus, desce aí? Porque a adoração verdadeira, genuína, bíblica, ela é uma resposta a uma consciência de presença. Deus vem, Deus desce, Deus nos encontra, Deus nos esmaga com sua glória, e a única resposta capaz, possível ao verdadeiro cristão é dobrar os seus joelhos e falar: bendito seja o teu nome, Senhor. Esqueça o que este mundo evangélico anencéfalo está propondo aos cristãos de hoje, dizendo que eu e você temos poder de manipular o sobrenatural, porque não temos. Abraão reconhece, e aí ele se ajoelha. Ele percebe, aí ele adora. Ele sabe que ele está na presença de Deus, aí ele se entrega. Deus se manifesta, aí ele responde em adoração. Agora, o texto fala para nós que não somente Deus ele evoca e suscita esse movimento de adoração no seu servo, mas ele também suscita um movimento muito interessante, que é um movimento de serviço. Um movimento de serviço, porque Abraão ele vira para Deus e fala assim: Senhor, versículo 3 ainda, se mereço o seu favor, não passe, porque eu quero te servir. É isso que Abraão está dizendo. Eu mandarei buscar um pouco de água um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer um pouco também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho. Em outras palavras, Abraão, porque se encontrou na presença de Deus, ele não somente entendeu que a presença de Deus é o lugar da adoração sobrenatural etérea, subjetiva. Não, mas esta adoração ela tem uma consequência prática, servil, sacrificial. E meus irmãos, eu acho sensacional o fato de que a partir do versículo 6, olha como eu estou dizer que eu estou roubando, olha aí no teu texto, a partir do versículo 6, você vê uma pressa em Adão em querer servir ao Senhor. Olha só o que ele diz no versículo 6, ele diz assim: Abraão foi apressadamente à tenda. Ele falou: opa, eu não posso perder tempo. Tarde te amei. Tarde te encontrei, Senhor. Eu não tenho mais tempo para perder. Eu estou na presença do Todo-Poderoso. Eu vou servir este Deus. É lindo ver vocacionado assim, sabia? A minha vida tem sido formação de vocacionados. E aí é muito interessante, porque quando você encontra um vocacionado que de fato teve um encontro e uma experiência com a glória de Deus, rapaz, você não segura. Vocacionado que estava na presença dos que está na presença do Senhor, você não segura, porque ele se mexe, ele vai trabalhar, ele vai fazer, ele vai acontecer. Você fica assim só olhando, fala assim: gente, olha o que Deus opera, olha como é que Deus faz, que coisa linda. Ele apressadamente, versículo 6, aí ele vira para Sara, e ele transmite essa pressa para Sara. Ele vira e fala: depressa, mulher, pega aí a farinha, a melhor farinha, não é qualquer farinha não, é a melhor farinha. Pega a farinha, faz o pão. Versículo 7, depois ele corre no rebanho. Abraão virou fundista de 100 metros rasos aqui. Quem é o Usain Bolt perto deste Abraão, que se encontrou com a glória de Deus? Ele não tem tempo a perder. Ele corre até o rebanho, ele escolhe o melhor novilho, ele dá ao servo e transmite essa pressa também para o servo, que o servo também se apressou. É o que o texto diz. Isso é serviço, meus irmãos. Porque encontrar-se com a presença de Deus, com a glória de Deus, ter uma experiência
com Deus que não é traduzida em ação, sacrifício, serviço, isto é uma experiência espúria com Deus. Eu não quero ficar filosofando muito, meus irmãos, mas eu queria explicar para você esse movimento de maneira muito clara a você hoje. Eu não tive tempo, vou aproveitar que esse negócio está indo para a internet, eu tenho tempo agora, esse é o último culto, então eu vou explicar isso para vocês. Quando a gente tem uma experiência de glória, como nós somos ocidentais, nós somos herdeiros da chamada tradição greco-romana, a gente tem aquela ideia de que glória, beleza, a glória de Deus, é como a glória do mundo grego, do paganismo grego. Eu não sei se você já ouviu falar do chamado amor platônico, das musas inspiradoras da história da Grécia Antiga e tudo mais. Então, o que é esse amor platônico? Aquele amor platônico é aquele amor que é o amor do adolescente, que fica lá apaixonado e fica só lá observando. Fica lá vendo a beleza, e fica lá na beleza, e se detém na beleza, e fica só da beleza, e fica lá babando a beleza. Isso é aquilo que os filósofos gregos chamaram de doxa, a glória grega, a glória dos deuses do panteão grego. É aquela glória admirável, aquela glória radiante que brilha. Mas essa não é a glória de Deus. A glória de Deus, ela não é só algo que nós observamos e admiramos. A glória de Deus, a presença de Deus, sempre nos coloca em ação. A gente não vê crente, não é aquele apaixonado tolo, platônico, que fica olhando para as coisas e fala, ai, que coisa maravilhosa. Crente que teve um verdadeiro encontro com a glória de Deus, ele fala, que coisa belíssima. Eis-me aqui, Senhor, e envia-me a mim. Lembra da história de Isaías? Isaías teve uma visão belíssima do trono, da glória de Deus. E do trono, do alto e sublime trono, Deus Todo-Poderoso pergunta a quem nós enviaremos. Isaías, ele sabe da sua condição, mas ele diz, quem se encontrou com o Senhor não consegue ficar parado. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Usa os meus recursos, usa o meu tempo, usa o meu sangue, usa o meu suor, porque ter tido uma experiência transformadora de glória na presença de Deus, não dá para ficar inerte. Essa glória do louvorzão, da fumacinha, que a gente vai para a igreja e diz, eu vi a glória de Deus, e sai pela porta da igreja como se nada tivesse acontecido, para viver aquele mesmo estilo de vida medíocre que nós vivemos. Isto não é fé cristã. Isso é paganismo grego. Encontrar-se com a glória do Todo-Poderoso significa sair. Significa servir. Significa se sacrificar, falar, Senhor, eu estou aqui. E note, meus irmãos, que eu acho muito interessante, porque o texto ele fala para nós que Abraão ele traz todo aquele banquete. É um banquete. Tem coalhada, tem leite. Leite é champanhe Dom Perignon, meus irmãos, no mundo antigo. É a melhor, é aquilo que melhor poderia ser oferecido. Ele oferece o novilho que tinha sido preparado. E o interessante é que ele não senta na mesa. Ele não chega, Deus, vamos jogar um truco aqui. Não. Ele entendeu o seu lugar. O texto fala para nós que ele ficou perto deles em pé. Abraão se colocou na condição do garçom, esperando a ordem. Porque quem está comendo na mesa é Deus. Mas ele fica em pé, de prontidão, falando, Senhor, o que eu posso fazer? O que você quer que eu pegue? O que você quer que eu busque? Porque eu sou servo. Esse tipo de prontidão para o serviço não existe mais entre nós, meus irmãos. Esse tipo de prontidão na nossa vida não existe mais entre nós. Porque a gente se relaciona com as coisas de Deus a partir da dinâmica do clientelismo. A gente chega na igreja e quer que tudo, a mesa esteja posta para a gente. A gente quer que as coisas estejam postas para nós. A gente quer que a conveniência, o horário do culto tem que ser o melhor para mim, para os meus filhos, os outros que se danem. Porque isso na igreja tem que ser assim, na minha conveniência, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Só sirvo se der, se não der, não vou. Isso me lembra muito, esse espírito clientelista me lembra muito uma experiência que eu tive aqui na nossa igreja.
há alguns anos atrás, quando a gente ainda estava lá no centro empresarial. A gente estava começando como igreja, a gente era um grupo pequeno ainda. E nesse domingo, quem tinha pregado na igreja foi o pastor Davi. O pastor Davi estava começando a carreira dele pastoral, embora ele tenha sido sempre um excelente pregador, ele estava começando a sua caminhada pastoral e tudo mais, e naquele determinado domingo ele pregou na igreja, e a gente recebeu, né, nesse domingo a visita de uma irmã, que chegou na igreja, tal. E nessa época eu ainda ia para a porta. Hoje já não dá mais conta de ir cumprimentar todo mundo lá na porta, mas nessa época eu ainda ia para a porta para cumprimentar os irmãos, desejar uma boa semana depois do culto e tudo mais. Então terminou o culto, fui para a porta, essa senhora veio falar comigo. Aí ela virou para mim e falou assim: pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Bonitinho aí a igreja. Muito bonitinho. Mas deixa eu falar uma coisa para você, pastor. Esse gordinho barbudo aí... Falou do Davi. Esse gordinho barbudo aí, ele é raso, né? Então, olha o que ela falou do Davi. Ele é raso. Ele é fraquinho, né? Esses meninos que tocaram também, eles não são bons de louvor, né? Aí eu virei para ela e falei assim: irmã, desculpa. Aí ela cresceu, né? Achou que eu estava me justificando para ela. Ela falou: não, pastor, eu sei. Eu sei que às vezes a gente não está num dia bom. Aí eu virei para ela e falei assim: não, desculpa, porque nós infelizmente demos a entender a você que nós estamos aqui para agradar você. Nós não estamos aqui para agradar você. Nós estamos de prontidão para servir o Senhor. E quem a gente quer agradar em última análise é o Senhor. Porque quem teve um encontro com a glória do Senhor vai querer servir o Senhor. Me perdoe, porque nós infelizmente demos a entender a você esta noite que era sobre você. Não é sobre você. Ela deu umas 3 bufadas e saiu andando, pisando duro. Certamente, nunca mais voltou. Mas esse é o espírito clientelista dos dias de hoje. Não, porque tem que ser na minha conveniência, do meu jeito. Isso é justamente o oposto do que a gente vê em Abraão. Abraão fala: deixa eu servir, deixa eu me sacrificar, deixa eu pegar o melhor que eu tenho. Deixa eu me colocar em pé e ficar de prontidão. Que movimento lindo, cristão verdadeiro. Só que hoje a gente quer sentar no banco. Quer falar: venham todos a mim, que sirvam a mim, que façam o que eu quero, seja feita a minha vontade, assim na terra como deveria ser feita no céu. Não. Esse espírito é maldito. Esse espírito é carnal. Esse espírito é satânico. Sabe por que eu estou falando satânico? Este crente que não entendeu que o seu lugar é o lugar do serviço, ele é um demônio. Sabe por quê? Porque o primeiro que não entendeu que o seu lugar era o do serviço foi Satanás. Os anjos, eles foram criados para servir na presença do Senhor. Servir. Aí você abre lá em Isaías, no capítulo 14, Satanás, que era um anjo, um querubim, ele fala: não, eu não quero servir não. Ele diz: subirei ao alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. Eu é que vou ser servido. Eu é que vou ser servido. Eu vou sentar na cadeira daquele que é servido. Eu vim dizer para você que se você não entendeu o lugar do serviço na tua caminhada cristã, o lugar do sacrifício na sua caminhada cristã, eu vim, em alguma medida, ofender você. Com a palavra de Deus, livre-se desse cristianismo demoníaco que você está cultivando. Cristão que não serve, não serve. Logo em seguida, depois de ser servido pelo Abraão, Deus ele reafirma a sua promessa para o seu servo. Ele volta naquele ponto que era a angústia de Abraão. Não tenha dúvidas, Deus está vindo para o ponto. Ele não vai rodear. Ele vem para o ponto, ele vem falar com Abraão sobre aquilo que é a angústia de Abraão. Porque Abraão está esperando este filho. Abraão recebeu essas promessas, ele não está vendo as coisas acontecerem. E aí então Deus chama o Abraão e fala assim: Abraão, eu voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. E meus irmãos, esse é um dos textos mais mal interpretados na história do evangelicalismo brasileiro.
Porque todo mundo acha que quando Sara riu, ao ouvir isso, foi um riso de deboche. Não, não foi um riso de deboche. Quando Sara riu, foi o riso do realista. É de alguém que olha para a realidade e compara a sua realidade com aquilo que Deus está dizendo que vai fazer. E fala, não. Sara sabe, o maridão tem 99 anos. Eu quero ser muito respeitoso aqui essa noite, mas você consegue compreender e me imaginar o que é a vida sexual de um casal que tem 99 e 90 anos? Você consegue imaginar o que é o útero de uma mulher de 90 anos de idade? Você consegue ponderar o que é a virilidade de um homem de 99 anos de idade? Aí vem Deus, porque Deus não disse, olha, eu vou operar milagrosamente. De repente vai ter uma criança que vai aparecer aí e vai brotar. Não. Deus está dizendo, Sara vai ter um filho. Deus está dizendo, Abraão, eu vou usar a tua virilidade, eu vou usar o útero da tua mulher. É mecânico, é humano, é natural. Sara ri, porque Sara é realista. Porque Sara está vendo a sua situação, ela se conhece, ela conhece o seu marido. Deixa eu tentar explicar para você o que é esse riso do realista e não o riso do deboche. Não tem deboche aqui no texto. Sara não está debochando do Senhor, não tenha dúvidas disso. O riso do realista são os meus alunos seminaristas. Começa o semestre lá no seminário, a gente entrega a ementa da matéria. Programa de pós-graduação em teologia, eu chego lá e entrego a ementa. Nessa ementa, nesse documento que você entrega para um seminarista, imagino que você já fez um programa de pós-graduação, alguma coisa, você sabe do que eu estou falando. Primeiro dia de aula, o professor senta na cadeira e fala o que você precisa fazer para passar, para ser aprovado. Aí tem lá 700 páginas de leitura, uma monografia de 40 páginas, resumos e resenhas e não sei o quê. Aí o seminarista pega aquele documento com as datas que ele tem que entregar, com as leituras que ele tem que fazer, com tudo, ele olha aquilo e ele dá risadinha. Professor, ele não está me desrespeitando em falar, ô professor, ele está sendo realista. Professor, não vou dar conta. 700 páginas. Às vezes tem alguns seminaristas que chegam no primeiro semestre comigo de teologia e vão ler 700 páginas num semestre. Às vezes eles não leram 700 páginas na vida. Aí ele ri. Mas não é um riso de deboche, de alguém que está desrespeitando o professor. É o riso de alguém que olha para uma coisa que é impossível aos seus olhos. Alguém que olha para a sua realidade e fala, não dá, não fecha a conta, a matemática não está assim. E é possível que você esteja nessa situação hoje. Você está batendo no teu orçamento e está falando assim, eita, não vai fechar. Você está olhando para o teu casamento e você está falando assim, nossa, não vai dar. Você está olhando para as tuas relações com os teus pares no trabalho e você fala, nossa, eu vou ser demitido. Sara é realista. Sara ri, não porque debocha do Senhor. Sara ri porque ela é uma mulher que considera muito atentamente a realidade ao seu redor. E eu não sei se você já viu, mas a gente às vezes, com esse discurso de que fala, o meu Deus pode todas as coisas, a gente vive uma vida completamente desconectada da realidade. A gente faz dívida quando não deveria fazer. A gente vive uma vida completamente desconectada da realidade porque a gente fica com esse discurso de, meu Deus pode todas as coisas. E se quebra, se arrebenta na vida. Sara está nos dando uma lição de realismo. E a resposta de Deus, no versículo 14, que é o clímax dessa passagem, é Sara, existe alguma coisa impossível? O seu realismo tem um lugar, Sara, mas acima do seu realismo, eu estou aqui. Há alguma coisa impossível ao Senhor? Há alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa grande demais, difícil demais para o Senhor? Deus não está só dando uma lição de teologia própria no sentido de estar falando que Ele é o Todo-Poderoso. Não, não é só isso não. Deus não está mostrando que Ele é um Deus que pode fazer todas as coisas para Sara e para Abraão. Deus, Ele está fazendo um movimento profundamente pastoral aqui. Que eu não queria que você saísse daqui hoje sem perceber isso. Deus está dizendo, Sara, eu vou usar a sua vulnerabilidade.
Eu vou usar a sua vergonha de ser uma mulher estéril que chegou a 90 anos de idade e nunca gerou filho. Eu vou usar o teu útero estéril. Eu vou usar esse movimento da tua vida que te envergonha, o fato de que você é uma mulher que nunca teve filhos. Eu vou usar essa virilidade passada do teu marido. Porque, meus irmãos, quando Deus ele quer operar o extraordinário, para deixar muito claro que o poder é dele e de que a glória é dele, ele vai usar justamente os elementos quebrados da nossa vida. Os úteros vazios, a virilidade que já não existe, a juventude que já não tem. Ele vai encontrar a gente na nossa quebra, na nossa fratura. Por isso que Deus pode dizer para Sara, existe alguma coisa impossível ao Senhor? Porque meu irmão e minha irmã, Deus quer se encontrar comigo e com você na minha e na sua fragilidade. Deus quer demonstrar o seu poder na minha e na sua fragilidade. Ele está dizendo, Sara, é justamente aquilo que é a tua vergonha, é justamente aquilo que é o teu constrangimento, é justamente aquilo que você está olhando para a tua vida e está encarando e sendo realista e dizendo, não deu, não dá. É justamente aí que eu vou operar. E por que, meu irmão e minha irmã, eu e você podemos ter essa expectativa de que Deus ele pode operar na nossa vida e nas nossas fragilidades? Porque acredite, Gênesis 18 não é sobre Isaac, o filho que ia nascer para Abraão e Sara, mas sobre um outro filho maior que seria dado, que também foi prometido num contexto de bastante realismo, porque quando o anjo chega para Maria e fala, Maria, você vai ficar grávida e você dará à luz a um filho. Maria, ela é realista, ela falou, opa, peraí, temos um problema. Eu sou virgem, não conheço homem nenhum. Sou uma solteira virgem prometida em casamento. Temos um problema sério aqui para a gente lidar. Maria é tão realista quanto Sara. Só que, de novo, a resposta de Deus é de graça e fala, mas fica tranquila, Maria, porque o Senhor virá sobre você com a sua sombra. É o Espírito do Senhor, ele vai gerar em ti o ente e vai fazer com que Deus vista a carne. E aí, sabe o que é o mais legal de tudo isso, meus irmãos? Sabe por que a gente pode esperar a operação graciosa de Deus na minha e na sua vida? É porque o maior dos milagres não é uma estéril ter um filho ou uma virgem conceber. O maior dos milagres é Deus se fazer homem. É Deus viver a vida que nós jamais seríamos capazes de viver e morrer a morte que eu e você deveríamos ter morrido e ressuscitar ao terceiro dia. Por isso eu e você podemos ter toda a expectativa de que Deus, ele vai nos encontrar e operar coisas extraordinárias na nossa vida quebrada, nos nossos lugares quebrados. Porque se Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, se Jesus ele vestiu a carne, se este Isaac maior, se esse filho prometido maior, ele operou todas essas coisas, não tenha dúvidas, a gente pode ter a expectativa de olhar para o Senhor e falar, Senhor, de fato não há nada impossível para ti. E sabe o que é o melhor? Agora na nova aliança, a gente não fica em pé do lado da mesa. Jesus nos chama para sentar à mesa. Na nova aliança, Jesus vem e fala, você que está quebrado, você que está quebrado, você que está com o útero vazio, você que está estourado, senta na mesa. Senta à mesa, toma do pão, bebe do cálice, porque você é participante da nova aliança. Abraão ficou em pé. Eu e você podemos nos assentar à mesa. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu, aceitou a maldição para poder operar coisas extraordinárias na nossa vida. E o mais extraordinário é que a gente senta na mesa. A gente pode ser chamado amigo e não mais servo. Ainda que sejamos servos, somos servos amigos. Que Jesus ele vem nos encontrar. Por isso, não sei como é que está o teu início de ano. E como eu sempre falo, graças a Deus porque eu não sei.
Mas eu vim dizer para você que a mensagem do Evangelho é essa. É que temos um Deus que opera coisas extraordinárias, que para Ele não há nada impossível. E a prova máxima do seu poder é que Jesus Cristo se fez homem e convidou a mim e a você para uma refeição na sua presença. E a gente não fica assentado, distante, numa distância ontológica. Não. A gente senta na mesa, porque agora Deus se fez semelhante a nós. E fala, vinde, sentem, vem para perto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu fardo é suave. Por isso, não sei como você entra aqui, mas a mensagem belíssima dos carvalhos de Mangré é a mensagem de que Deus vem ao nosso encontro para operar coisas extraordinárias em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado por tanta graça. Obrigado por tanto amor. Obrigado porque a gente já senta na mesa. Que privilégio. Ainda que quebrados, ainda que feridos, ainda que com a vida de cabeça para baixo, ainda que com as incertezas dessa vida, a gente sabe que o nosso lugar na mesa está garantido por Jesus. E Pai, não permita que a gente saia deste lugar sem ter compreendido essa convocação do Evangelho para uma adoração verdadeira que acolhe a Tua presença, para um estilo de vida de serviço sacrificial. Pai, não nos permita que sejamos meros espectadores, mas nos torna participantes ativos daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. E nos lembra, Pai, que o Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra, cumprir as Tuas promessas. Nos lembra, Pai, que o Senhor nos deu o Teu Filho para que Ele pudesse nos encontrar onde nós estamos e nos convidar à mesa. Pai, que a gente saia daqui tendo tido uma experiência de um banquete espiritual, tendo tido uma experiência de ter experimentado o próprio Jesus nos dar o pão, nos dar o vinho, que é o seu próprio corpo, que é o seu próprio sangue, nos dando quem Ele é, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Obrigado por Jesus nosso Senhor, porque Ele é o melhor da vida. Somos gratos, nele nós oramos. Amém.